Pai do Senhor, meus irmãos, sou o irmão Ronaldo, vosso irmão em Cristo. Como sempre fazemos, toda semana estamos disponibilizando aqui um comentário das revistas de Escola Dominical da CPAD, seja de adultos, seja de jovens, de juvenis. Estamos toda semana trazendo aqui o comentário das nossas revistas de Escola Dominical. É bem verdade que na semana passada nós não tivemos uma das lições dos juvenis por uma falha técnica nossa, um problema técnico, mas estamos aqui dando sequência aqui no trabalho e nos comentários aqui, amém? Vamos comentar hoje, no meu caso, a revista dos juvenis, que tem por título Os Apóstolos de Cristo. A revista dos juvenis, sabemos que nesse trimestre tem falado sobre a liderança, Os líderes, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. No caso hoje vai falar sobre os apóstolos de Cristo. Então o título seria esse. Uma coisa que é bom a gente perguntar para os alunos, que você vai se surpreender, você vai ver que tem uma resposta de alguns, uns vai dizer uma coisa, outros vai dizer outra, mas é bem verdade que vai até provar os alunos, porque é uma questão que talvez eles não saibam, mas se você perguntar para eles quantos apóstolos, ou aliás, quantos discípulos Jesus tinha, eles vão falar que são 12. E não são 12. Ele tinha 12 apóstolos, porém vários discípulos. Então isso é bom, até mesmo para descontrair e para já dar uma introdução na sua lição ou na sua aula aí. Então Jesus tinha vários apóstolos. Isso está em Lucas, capítulo 6. Eu estou usando o recurso online aqui, que é de forma rápida também. Lucas, capítulo 6, versículo 12 e 13. Então Jesus, olha lá, ele tinha vários apóstolos. Aí diz assim, versículo 12. E aconteceu que naqueles dias subiu ao monte para orar, e passou a noite em oração a Deus. E quando já era dia, chamou a si os discípulos, e escolheu 12, a quem deu o nome de apóstolos. Então, dentre os vários discípulos que Jesus tinha, ele escolheu 12 e os vocacionou como apóstolo, E quando nós falamos em vocação, ou seja, os chamou, isso é uma palavra que no latim se entende como chamou, E até mesmo tendenciou eles a apóstolos, ou deu habilidades de apóstolo a eles, Esses são os significados da vocação. E aí também se entende como uma inclinação, ou seja, eles ficaram inclinados a serem apóstolos, ou para desenvolver um trabalho dentro do reino de Deus como apóstolos. E a palavra apóstolo, que a lição vai dar um significado, mas também, ou entendemos como mensageiro, E também como enviado, tá? E como embaixador, tá? Então a palavra apóstolo é um mensageiro, é um enviado e é um embaixador. E quando nós falamos em apóstolo, no caso, sendo mensageiro, dentro do contexto bíblico, o mensageiro leva uma mensagem. E no caso do contexto bíblico, essa mensagem é as boas novas ou o evangelho. Uma mensagem que nunca se tinha ouvido antes, Então, no caso, é o evangelho. Enviado, ele recebe uma missão, um enviado, E leva esta missão, Ele é portador de algo, Então, isso seria o enviado. E o embaixador, ele é um representante, de um estado ou de uma nação. Então, ele está num território que não é a terra natal dele. E aí ele vai para uma outra nação ou um outro estado, Estado também se entende como nação. E é um representante da nação a qual ele veio, Então, no caso de apóstolos, também seria isso, tá? O texto áureo que está lá em 1 Coríntios, capítulo 12, no versículo 28, capítulo 12, no versículo 28, que diz: ele
como a lição diz. E a uns pôs na igreja primeiramente apóstolos, né? O apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios põe essa ordem aí. Primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, e em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos e variedade de línguas. Aqui ele não está colocando aqui somente os dons ministeriais, mas também enfatizando aqui os dons espirituais, né? E também os dons de serviço aqui, no caso de governos, enfim, socorros. Então ele está colocando aqui tanto as três categorias de dons, que são os dons ministeriais, os dons espirituais e os dons de serviço, tá? 1 Coríntios capítulo 12 é isso que está contendo ali. Diferentemente de Efésios, no capítulo 4, em que ele já dá uma ordem ali, ou já traz uma ordem dos dons ministeriais. Efésios capítulo 4, a partir do versículo... Vamos ver aqui. Versículo 11, ele diz: ele mesmo, se tratando de Cristo, assim como lá no capítulo 12 de 1 Coríntios, ele mesmo deu à igreja uns para apóstolos, aqui são dons ministeriais, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, né? Querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, né? Então, dentro desse versículo, Efésios capítulo 4, versículo 11 e 12, eu aqui vejo que isso aniquila aquele pensamento dos desigrejados, em que eles dizem que eles não obedecem pastores, não obedecem ninguém, mas sim obedecem unicamente a Cristo. Como é que pode obedecer a Cristo se não obedece nem os pastores que foram colocados para cuidar do rebanho, né? Então, se você vê uma pessoa na condição de desigrejado e que diz que serve a Deus em casa, ele está totalmente errado, porque ele está infringindo isso aqui, porque o próprio Jesus colocou pessoas sobre a igreja para estar cuidando do rebanho e para aperfeiçoar o rebanho. Se você continuar no versículo 13 de Efésios capítulo 4, vai dizer assim ainda: até que todos chegamos à unidade da fé. Então isso tem um tempo. E ao conhecimento do Filho de Deus, conhecimento total do Filho de Deus, a homem perfeito. Nós vamos estar na condição de homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Isso só vai acontecer quando nós chegarmos na vida eterna. Deixa eu só voltar aqui. Ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito. Ou seja, então estaremos na estatura de Cristo. Para que não sejamos mais meninos, ainda vai dizer no versículo 14, levados por todo o vento de doutrina, pelo engano de homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Então, ele, Jesus, colocou, pôs homens vocacionados, cada um na sua vocação, seja de apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores, e enfim, para cuidar do rebanho e para o aperfeiçoar até o dia em que Cristo vier nas nuvens. Amém? O primeiro tópico que diz: apóstolos, aqueles que foram enviados por Cristo, apóstolos, né? Aqueles que foram enviados por Cristo. Isso está no primeiro tópico. Estou trazendo aqui um resumo de cada tópico, né? E dentro desse tópico, diz que Jesus começou o seu ministério e dos discípulos separou 12, como nós já falamos antes.
Então, Jesus, ele começando o seu ministério, ele separou 12 para, a partir daí, chamá-los ou vocacioná-los como apóstolos. E o que Jesus fez? Deu habilidade para esses apóstolos, né? Ou seja, vocacionou eles. E a palavra vocação também se entende por habilidades. Deu habilidade para esses apóstolos, para esses 12 apóstolos. Então eles foram comissionados para pregar o evangelho. Então, o que seria comissão, né? O co entende conjunto, né? Você pegar a palavra comissão, vai estar co, né? Prefixo, e missão, ou seja, co, conjunto, e missão, né? Então, quando fala co, missão é uma missão em conjunto. Então, Jesus pega os 12 apóstolos e lhes deu uma missão em conjunto. Havia uma causa que era a pregação do evangelho. Então, a causa que eles defendiam, né, era a pregação do evangelho. Então, essa comissão foi colocada justamente para isso. Para que o quê? Para que eles defendessem a causa. E essa causa era a pregação do evangelho, né? Isso está lá em Mateus, capítulo 9. Vamos ler. Mateus, capítulo 9, versículo 37 e 38, que diz: Então disse aos seus discípulos: A seara é realmente grande, mas poucos os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara, para que mande ceifeiros para a sua seara. Então, e o que acontece? Jesus os comissionando, dando uma missão para eles, ainda pede para que eles roguem a Deus, porque a seara era grande, né? A pregação era grande, o trabalho do evangelho era grande, mas os ceifeiros eram poucos. Então, que eles rogassem ao Senhor que mandasse mais pessoas, mais ceifeiros, para trabalhar nessa seara. Resumindo, a finalidade era pregar o evangelho. Então, a finalidade ali deles, no caso dos apóstolos que foram levantados, era de pregar o evangelho. Então, também o que está contido ali no primeiro tópico é o quê? Ser submisso, ou seja, eles eram obedientes a Cristo, pois o líder tem de ser submisso, né? E é o que nós não vemos muito nos dias de hoje. Alguns que têm até ministério, né? Têm uma boa palavra, porém não são submissos. Eles acham que, uma vez que eles tiveram essa habilidade de pregar e de muitas vezes estar no púlpito, né, e pregando o evangelho, eles já se acham que não devem obedecer a ninguém, unicamente, exclusivo a Cristo. Mas a Bíblia é bem clara, né, que o próprio Jesus colocou pessoas, líderes sobre a nossa guarda, e nós devemos sim ser submissos, né, e dar satisfação à nossa liderança, porque fazendo assim, aí sim vamos dizer que somos discípulos de Cristo, ó, e que somos segundo o coração de Deus, como Davi era, como o próprio Cristo, né, deu o exemplo disso, que ele, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação a ser Deus. Ele se humilhou, né? Ele foi obediente ao Pai até a morte, como diz as Escrituras. E não tomou para si uma glória, né, que até poderia ter, mas ele preferiu e procurou fazer a vontade do Pai, né? Eles sabiam que era o quê? Apenas enviado. A mensagem não era dele. O rebelde, geralmente, ele se ensoberbece em seu coração achando que a mensagem é dele. Mas a mensagem não é dele, a mensagem é do Senhor. Então ele é só apenas o enviado, né? Para pregar o evangelho. E que tudo e toda a glória que vier, não fica nada com ele, mas vai ficar somente com o Senhor, que é o dono de toda a honra e toda a glória. Ou seja, o que eu tenho, o que você contém, você deve administrar, porque isso foi dado pelo Senhor. Apenas administre, porque a glória é para Ele. Amém?
Tópico 2. Tópico 2, o título é Verdadeiros Apóstolos, pessoas de simplicidade e desprendimento, né? Então, ou seja, eram simples, eram homens simples, né? Ainda que outro tinha uma certa importância, no caso aqui ele vai destacar a pessoa de Mateus, né? Que era um cobrador de impostos e que na época, né, em que Mateus estava, deveria ser alguém de uma vida abastada, né? Abastada. Mas ele não se prendeu a isso, né? Ele caiu na simplicidade e procurou ser igual aos outros, né? E Jesus chamou pescadores, enfim, trabalhadores, homens simples, né? Mas eles, apesar de tudo que eles adquiriram junto com Jesus, eles continuaram na mesma simplicidade, né? E se desprenderam de tudo quanto tinham para servir ao Senhor. Porque o próprio Jesus mesmo, né, a lição vai falar e vai dar referência em que eles deixaram ou abriram mão de tudo, né? Até mesmo da família, né? No caso, que não muitas das vezes não poderiam estar com eles, né? Abriram mão da família para estar junto com Jesus, né? E inclusive o próprio Jesus nos diz, né, na sua palavra que aquele que não deixar pai e mãe, né, família, por amor de mim, não é digno de mim. Ou seja, que se impede de você servir ao Senhor e fazer a sua obra, nós devemos optar por servir a Cristo e fazer a sua vontade. Isso não quer dizer que você não deve cuidar da sua família, mas desde já que ela começa a impedir que você sirva ao Senhor e trabalhe na sua obra, você deve pensar e fazer a vontade do Senhor, porque com certeza você vai receber recompensa. Então, o que não acontece hoje, né? Os líderes de hoje, eles querem, com o Evangelho, enriquecer, porque já começa a desenvolver uma atividade no Evangelho e vê que isso é rentável, já querem enriquecer. E não era assim que acontecia com os apóstolos, né? Pois eles sofriam, muitas das vezes eles não tinham o que comer, não tinham o que vestir, e ficavam em prisões, né? E eles continuavam trabalhando, mas não visando a recompensa aqui na terra, mas visando a recompensa no céu. É claro que se acontecer, isso é natural, pode acontecer da pessoa ganhar, enfim, mas não acontecer como acontece com muitos que vivem cobrando, né? Para pregar aqui, para pregar ali. E quando a Bíblia fala que o obreiro é digno do seu salário, realmente ele é digno do seu salário. Sim, mas da quantidade suficiente, né? Para que eles venham ser, na realidade, abastecido daquilo que eles precisam. Somente isso. E não para enriquecer, como que é o que acontece nos dias de hoje. Então, a visão deles era o crescimento do reino. Porque a pessoa que é segundo Deus tem que ter essa visão. Que pregar o Evangelho, fazer a obra de Deus é única e exclusivamente para o crescimento do reino de Deus e não para o seu crescimento pessoal. Bem? O comentarista ele faz a menção dos suecos, né? Daniel Berg e Gunnar Wingler, que deixaram o seu país de origem, né? E superaram, né? Muitas coisas. Eles ficaram enfermos, né? Pegaram aqui no Brasil malária, enfim, e não só uma vez, por várias vezes, né? Superaram a língua, superaram a cultura, a distância, ficar sem a família, né? Porque eles pensavam no reino dos céus. E, inclusive hoje, quem serve a Deus nas Assembleias de Deus tem visto o quanto tem crescido essa igreja aqui no Brasil, e é a maior igreja evangélica do Brasil, e se não do mundo, né? E é a que mais envia missionários
para o mundo inteiro. Então, eles se desprenderam de tudo para fazer a obra de Deus. Isso é um grande exemplo a ser seguido. Eram líderes, né, enviados para fazer a obra de Deus. Agora, os apóstolos de hoje, né, eles vivem nas catedrais, o próprio comentarista vai falar, no luxo, no conforto, e dizem ser amorosos, né? Então, até mesmo um desses, ou alguns desses aí que se intitulam apóstolo e vivem aí nessas catedrais, que tem uma conta milionária, né? E prega que Jesus vai voltar e a conta está cheia dos milhões, né? Então, eu não sei como que eu prego que Jesus está próximo para vir e adquiro um capital de milhões de reais e deixo lá no banco. Eu não vejo utilidade nisso daí. Se é que Jesus vem mesmo, então pega aquele dinheiro, talvez não todo, vamos dizer assim, e dá aos pobres e faz obra de caridade. Mas não, quando você vai ver, a conta deles está recheada e são das pessoas mais ricas do Brasil, né? Então é um contrassenso aí, né? Agora, quando você vê lá os apóstolos antigos lá, vê a conta deles lá, vê se alguém achou o tesouro deles ou alguma conta bancária que eles tinham milhões de reais, né? Então pega esse dinheiro e dá, né? E vive com o suficiente, né? Porque tem muita gente precisando desse dinheiro aí, inclusive membros da igreja deles aí. Então, é isso daí. O tópico 3 vai falar sobre a liderança apostólica, que é um grande exercício, né, de fé e resiliência, né? Então, a liderança apostólica é um exercício, né? Ou seja, quando nós falamos em exercício, não é uma coisa que você faz um dia e no outro já não faz mais, né? Porque cansou, né? Não dá, o corpo não ajuda. Não, um exercício direto, diário, né? Em que eles exerciam, né? E procuravam fazer. Aí ele vai falar aqui sobre que é um exercício de fé. Então eles exercitavam, né, a sua liderança, usando obviamente a fé, né? E ele vai trazer um termo aqui que é resiliência, né, o comentarista, que é muito usual na ciência física, né? Que determina corpos, né, que possuem corpos que possuem, né, de serem submetidos à pressão. Aí ele vai dar o exemplo aqui da mola, né? Que a mola ela é pressionada e ela reduz até o máximo, né? Quanto puder. E depois você solta a mola, expande de novo, né? E volta à forma natural. É assim mesmo que acontecia com os apóstolos ali. Eles viviam naquela pressão, né? Porém, depois que passava a pressão, eles continuavam e voltavam a sua forma natural. Tem um grande exemplo do apóstolo Paulo, em que certa vez ele apanhou de varas, aliás, ele foi apedrejado, se não me engano, um apanho de varas, uma coisa assim. E ele, saindo dali, né, ele continuou pregando o evangelho, né? Ele procurou ainda voltar e continuar pregando o evangelho. Então, é uma questão que é de ser visto, né? Será que hoje esses apóstolos submeteriam a isso? Então, será que eles têm essa capacidade de hoje de sofrer tudo isso e continuar pregando o evangelho? Eu vou citar aqui o que eu disse, né? Foi no caso de Paulo. Paulo foi apedrejado, mas continuou pregando o evangelho ainda, né? Depois de tudo que tinha sofrido. Olha bem, Atos capítulo 14, versículo 19 diz assim: Sobrevieram, porém, uns judeus de Antioquia e de Icônio, que, tendo convencido a multidão, apedrejaram a Paulo e o arrastaram para fora da cidade, cuidando que estava morto. Então, a condição que ele já estava, depois de ter sido apedrejado. Parecia que já estava morto. Mas, rodeando os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. E no dia seguinte saiu com Barnabé para Derbe. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade, e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia. Então, é isso
que acontecia com os apóstolos, né? E não estar no seu luxo, nas suas catedrais, né? E se achando apóstolo de Cristo, muitas vezes não tem sofrido nada que uma pessoa milionária pode sofrer. Não vou dizer que não sofre, né? Que existe enfermidade, enfim, mas não é o caso deles, que nós vemos eles na televisão e basicamente não lhe falta nada. Não que eles deveriam não ter o que tem, né? Mas quando nós falamos em apóstolo, em sofrer pelo Evangelho, seria isso, né? E não ter uma vida regrada e uma vida só voltada ao dinheiro como eles fazem. E eu digo isso não pelo fato de que eles só recebem, é que eles vivem pedindo esses milhões, todos nós vemos pela televisão, né? Que quando muitas das vezes sai um bochicho do patrimônio deles, a gente vê que realmente eles fazem uso desse dinheiro que eles arrecadam, né? Muitas vezes dizendo que é para obras, para a obra do Senhor, né? Então, o Senhor não iludiu ninguém e disse que era difícil, né? O Senhor disse que era difícil, né? Mateus capítulo 15, vamos olhar. Mateus capítulo 15, versículo 18. Perdão, é João capítulo 15, né? Versículo 18 ao 21. Jesus diz assim: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós, me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo o amaria, né? O que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo. Por isso é que o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que vos disse: não é o servo maior do que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, também perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vós. Mas tudo isso vos farão por causa do meu nome, porque não conhece aquele que me enviou. Então, é bem assim, o Senhor não iludiu ninguém, né? E deixou bem claro que nós sofreríamos por amor ao seu nome. Todos os líderes, o líder precisa entender isso. Ele está sujeito a fracassar, né? A errar, né? A sofrer, né? Isso faz parte, porque somos seres humanos, né? A passar vergonha, enfim. Mas o líder, segundo o coração de Deus, ele erra, ele fracassa, ele sofre, mas ele continua, ele se levanta e vai continuar fazendo aquilo que ele foi vocacionado pelo Senhor. Bem? Então, precisa ter em mente isso daí. E o tópico 4, encerrando aqui, a liderança apostólica em nossos dias, né? Então, segundo a teologia, segundo o que se entende, baseado na Bíblia Sagrada, dizem que, será que existe apóstolo nos dias de hoje? Né? Era mesmo. Inclusive, a igreja de Corinto não queria considerar Paulo como apóstolo, né? Pois não tinha andado com o Senhor. E, segundo um dos critérios para ser apóstolo de Cristo, teria que ter andado com o Senhor. Mas nós sabemos que o apóstolo Paulo, ele não recebeu o evangelho de ninguém, porque foi o próprio Senhor que revelou o evangelho para ele, né? É bem verdade isso, que lá na leitura da Santa Ceia, 1 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 23, ele mesmo diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Então, foi o próprio Jesus que lhe ensinou e passou todo o evangelho, né? Mas, então, esse era um dos critérios. Mas existe, né, apóstolos nos dias de hoje? Aí é uma questão de se pensar, né? Eu não gostaria de entrar nesse comentário para que não se estenda a lição. Mas você pode pesquisar que você vai achar várias vertentes sobre a questão desse assunto. Os apóstolos não eram como os marqueteiros de hoje, né? O que esses apóstolos mais procuram fazer é arrecadar dinheiro, né? Seja entrando no poço, seja vendendo caneta, vendendo lenço, fazendo... Isso não acontecia com os apóstolos. Eles se preocupavam com a pregação do evangelho, né? E aí as pessoas vinham para eles ajudavam
curando, ressuscitando, enfim, né? Era bem isso que acontecia, né? E não marketeando e procurando ganhar dinheiro, como que é o que acontece nos dias de hoje. Então, liderar dentro dos padrões de Deus é abdicar de tudo em nome do Evangelho. Então, quando se fala em liderança, dentro, né, dos padrões de Deus, é abdicar de tudo e abdicar da sua própria vontade. E saber que você vai sofrer mesmo, porque você assumiu isso, né? E tendo assumido isso, você vai estar sujeito a passar por várias coisas. Agora que nós devemos deixar essas nomenclaturas, né? E se preocupar em fazer a obra de Deus. O que importa é fazer a obra de Deus. Pregar a verdade, né? Se fomos vocacionados, atender às nossas vocações, né? O que importa não é ser chamado ou título, e sim realizar a missão de Jesus. Então, nós devemos se preocupar única e exclusivamente em fazer a missão que Jesus deixou para que nós fizéssemos. Amém? Que Deus possa te abençoar, né? Dê um like no vídeo, se inscreva no canal e até a próxima. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.